Voltando, alunos, então, o que nós estamos vendo? Estamos estudando o neoliberalismo, tá? Neoliberalismo, que foi o sistema de político implantado na década de 1970, na crise do capitalismo, visando oxigenar o capitalismo que estava em crise e dar um suporte a ele. E ele vem fazer exatamente o contrário do que vinha sendo feito até então nos países europeus, principalmente, que era a social-democracia, o welfare state, estado de bem-estar social, onde o Estado intervinha significativamente na vida do cidadão, propiciando políticas públicas, transferência de renda para todas as pessoas. E essa crise do capitalismo teve início com a crise do petróleo, que é o aumento do preço do petróleo dos países do Oriente Médio, que tinha uma organização chamada OPEP, que aumentaram os preços do petróleo e fizeram um cataclisma, então, no modo de produção capitalista. Lembrando, então, que nós estávamos vendo uma retrospectiva de tudo, dos filósofos, economistas que escreveram sobre o neoliberalismo, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Rawls, que foi outro escritor, né, da social-democracia, para entendermos como que as expressões da questão social, que é o objeto da profissão de serviço social, se materializam nesse contexto capitalista, neoliberal e de globalização, beleza? Nós paramos aqui no consenso de Washington, né? O consenso que foi uma reunião que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Washington, que visava exatamente fazer um conjunto de regras para normatizar o capitalismo junto com o sistema político neoliberal em todos os países do planeta Terra que tivesse o capitalismo. Um conjunto de regras para fortalecer o capitalismo a nível mundial. E aí vamos lá, olha só, vamos observar aqui, nessa citação aqui, ó, quais foram as principais regras para o capitalismo do Consenso de Washington. Então, o Consenso de Washington cai em todos os concursos, tá, gente? Disciplina fiscal, através da qual o Estado deve limitar seus gastos à arrecadação, eliminando o déficit público, focalização dos gastos públicos em educação, saúde e infraestrutura, reforma tributária que amplia a base sobre a qual incide a carga tributária com maior peso nos impostos indiretos e menor progressividade dos impostos diretos, liberalização financeira com o fim de restrições que impeçam instituições internacionais de atuar em igualdade com as nacionais e o afastamento do Estado do setor. Taxa de câmbio competitiva, liberalização do comércio exterior com redução das alíquotas de importação e estímulos à exportação, visando impulsionar a globalização da economia. Eliminação de restrições ao capital externo, permitindo investimento externo estrangeiro. Privatização com a venda de empresas estatais. Desregulação com redução da legislação de controles do processo econômico e das relações trabalhistas. Propriedade intelectual. Então, todas essas questões aqui seriam as novas regras para o capitalismo neoliberal, para os países que fossem capitalistas, né? E aqui no Brasil, logo em seguida, iria entrar o Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil com essa base no Consenso de Washington. Ele aplicou a maioria dessas coisas que estão escritas ali, nesses 10 parâmetros ali, e principalmente a venda das estatais. Ele vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu várias estatais que tinham uma rentabilidade muito grande no Brasil e que foram vendidas assim a preço de banana, que até hoje os brasileiros não sabem para onde foi o dinheiro. E além de ter todas essas outras questões aí da economia que ele coloca, e a focalização dos gastos públicos na educação, saúde e infraestrutura, quer dizer que o Estado, no neoliberalismo, ele vai continuar tendo um papel, mas não tão intenso quanto na social-democracia. E nós vamos ter estados absolutamente liberais, eu diria, na sua essência, que é o caso dos Estados Unidos, que não tem política pública nenhuma, né? As conclusões do Consenso de Washington, embora à primeira vista tivessem apenas um valor simples de recomendação, acabaram servindo de receituário imposto por agências de concessão de crédito internacionais, como o FMI e o Banco Mundial.
a fim de que os países subdesenvolvidos conseguissem empréstimos. Para tanto, esses deveriam se adequar às regras definidas pelo consenso, ou seja, os países pobres que queriam empréstimos tinham que se adequar ao que o consenso de Washington determinava dentro da sua economia, senão não tinham esse crédito. Como se sabe, essas agências internacionais estão quase que tão somente ligadas a países ricos e dominantes economicamente, principalmente aos Estados Unidos. O consenso de Washington foi um dos instrumentos de dominação dos países hegemônicos, como os Estados Unidos à frente, para que países subdesenvolvidos como o Brasil pudessem se inserir nos novos padrões do capitalismo contemporâneo. A famosa globalização da economia de maneira periférica e para que se continuasse a garantir as formas de dominação e exploração global convenientes ao imperialismo. Caminhando para o fim desse trabalho, vale a pena frisar resumidamente alguns pontos fundamentais pertinentes ao tema debatido. Vimos que o cenário internacional do início dos anos 80 e 90 foi marcado pela crescente hegemonia do ideário neoliberal, como modelo de ajuste estrutural das economias e pela reafirmação do domínio político e militar dos Estados Unidos, com o fim da Guerra Fria e o colapso do chamado socialismo real do leste europeu e da antiga União Soviética. O modelo neoliberal vem dentro desse contexto sendo adotado a partir dos anos de 80, em países ocidentais que têm como principal característica o afastamento do Estado em relação à questão de diversos setores da economia. Nesse contexto, o neoliberalismo diferencia-se do liberalismo clássico, quanto à circulação internacional de bens e capitais e também em relação à preocupação em se formar blocos econômicos, que, sob a justificativa de maior facilidade na circulação da produção, cria verdadeiras fortalezas protecionistas em torno das economias mais fortes. É o caso da União Europeia, tá, pessoal? Do Mercosul, da ALCA, vários blocos de países que são próximos, que se unem para se fortalecer. E aí não vai ter cobrança de impostos, importação e exportação, uma série de questões, tá? Podemos considerar como inauguradores do modelo neoliberal os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, no início dos anos 1980, quando ocorrem profundos cortes de investimentos sociais internamente nesses países e percebe-se uma grande preocupação com a formação de blocos econômicos que ajudem a suprir gastos com a circulação de produtos e capitais. No entanto, os setores estratégicos das economias norte-americana e inglesa continuam apoiados em medidas protecionistas. Para que essas metas neoliberais fossem ao menos em parte atingidas, fez-se necessário que os organismos institucionais ligados aos países hegemônicos realizassem o Consenso de Washington, que acabou por ditar políticas a governantes conservadores de perfil liberal, com o intuito de fazer as mudanças supostamente necessárias para se modificar o papel do Estado frente à sociedade, sob o argumento de que elas seriam imprescindíveis para a inserção de seus respectivos países no mundo contemporâneo globalizado. Essas ideias neoliberais estenderam sua influência sobre a política interna brasileira, acima de tudo nos 2 mandatos do governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Para tanto, contarão não só as tendências globais, mas também os diversos fatores internos que contribuíram para a mudança significativa da relação entre o Estado e a sociedade, especialmente na década de 1990, mas esta é uma outra história que fica para uma próxima vez. Então, alunos, aqui a gente fez uma reflexão com essa apostila sobre o modelo neoliberal, que a professora já tinha explicado bem basicamente na aula anterior, na aula 4, tá? E aqui a gente situou mais teoricamente o neoliberalismo, tá, pessoal? Então ele nasce ali na década de 70, se fortifica em 80 e 90 e perdura até os dias de hoje na maior parte dos países, inclusive o Brasil, tá? Bom, sobre o neoliberalismo seria isso. Vejam, pessoal, que o neoliberalismo e o capitalismo e a globalização vão dizendo para nós quais são as expressões da questão social que vão se materializando no contexto da sociedade brasileira e que serão objeto do nosso trabalho enquanto assistente social. Então,
todo esse contexto econômico que vai se começando lá na década de 70 influencia até hoje, como é a economia, como é as expressões da questão social no Brasil. E é bem importante que a gente tenha essa compreensão para que quando a gente for analisar o caso do seu João da Silva, que está lá morando na rua, né, vítima, abandonado pela família, vítima de uma doença chamada alcoolismo, para que nós, quando formos analisar o caso dele, nós tenhamos essa compreensão macro do sistema em que a sociedade vive, né? Então, tem uma causa para que esse cidadão esteja nessa situação. E se você for investigar a causa com maior profundidade, com essa visão macro que eu estou falando para vocês, com certeza, ao tratar a causa e não tratar apenas a consequência, nós teremos uma eficácia maior na nossa atuação enquanto profissional do serviço social, tá? Para quinta-feira, eu vou lançar mais um vídeo quinta-feira, tá? Quinta-feira não é dia de aula, mas eu vou estar lançando um vídeo para que vocês assistam, que a gente está um pouquinho atrasado nessa disciplina aqui de questão social. E eu vou falar sobre a região do contestado, tá bom? Nós vamos falar sobre o lugar onde a gente vive, onde a nossa universidade está, onde a maioria dos alunos desse curso vivem, que é a região do contestado. Para nós entendermos como que essa região foi se constituindo e entendermos por que, por exemplo, Videira, que a 45 quilômetros daqui, tem um alto nível de qualidade de vida, e Caçador, Lebon Regis, Calmon, Timbó Grande, tem índices comparados ao Nordeste brasileiro de qualidade de vida. Nós vamos entender tudo isso com base nesse texto que eu li hoje, vai ter muito a ver, tá? Para nós entender como que foi se estruturando a produção das coisas na nossa região, como que o capitalismo foi desenrolando as suas garras sobre a nossa região e como que foi se constituindo as classes sociais que existem na nossa região, tá bom? Então, na quinta-feira vai ter esse vídeo que eu vou estar postando para vocês assistir também, para a gente dar uma adiantada no conteúdo, porque todo o conteúdo que a gente vê, a gente sempre tem que estar associando com a realidade em que a gente vive, que é onde a gente vai atuar quando a gente for profissional, tá? Então, a gente sempre, quando vocês estão tendo aula de introdução ao serviço social, aula de questão social, vocês têm que sempre pensar ali na casa, ali no bairro, ali na rua onde eu moro, como que isso acontece na prática, beleza? Então, quinta-feira vai ter mais um videozinho, tá?